és o meu Deus forte, o grande El Shaddai, Todo-Poderoso Adonai. Teu nome é maravilhoso, Conselheiro, Príncipe da Paz, Yeshua HaMashiach, Deus Emmanuel. O pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Jireh, o Deus da minha provisão. Shalom, Shalom, o Senhor é a minha paz. Shalom, Deus presente sempre está. É o Elion, outro igual não há, não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Sidekenu Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Ele governa tudo. Jeová, Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Sidekenu Yahvé, minha justiça também. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus, tudo governa. O pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Jireh, o Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Shalom, Deus presente sempre está. É o Elion, outro igual não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Sidekenu Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Tu pode declarar: Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Sidekenu Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, Ele está no controle da minha vida e da sua vida. Tudo governa, tudo governa, tudo governa. Boa noite, meus irmãos, graça e paz em Cristo Jesus. Vamos meditar na palavra do nosso Deus? Abra sua Bíblia no livro do Êxodo, o capítulo de número 20. Êxodo, capítulo 20. E mantenha, por favor, a sua Bíblia aberta nesse texto. Nós vamos observar alguns versículos aqui nessa noite. Êxodo, capítulo de número 20. Meus irmãos, nós vivemos num contexto em que usar o nome do Deus a quem confessamos tornou-se quase que uma questão mais cultural que propriamente de culto.
Muitas vezes o contexto em que nós estamos inseridos trata o nome de Deus mais como algo banal, algo que faz parte do nosso cotidiano e é usado nos mais diversos contextos, sem que isso seja levado em conta, ou sem que seja levado em conta o verdadeiro sentido, o verdadeiro significado, a verdadeira importância que nós damos ao nome do Senhor. E eu vou citar aqui alguns exemplos que talvez você já tenha ouvido por aí. Deus é mais. Eu já vi isso quando alguém está assustado. Você fala alguma coisa para a pessoa e é uma coisa que aos ouvidos dela não soa tão agradável e ela vira e fala assim, Deus é mais. Já ouviu isso? Outra coisa que a gente escuta muito por aí. Deus me livre. Bate na madeira, como se fosse uma mandinga gospel. O nome de Deus tornou-se quase que um amuleto. Outra coisa que se vê muito por aí, também às vezes no contexto de um susto. Nosso Deus. Quase caí aqui, escorreguei, quase que eu caio. Ou, meu Deus do céu. Só pela entonação que eu estou colocando aqui, os irmãos sabem as situações em que às vezes a gente usa isso, né? Outras coisas em que a gente pode usar o nome de Deus de modo equivocado. E essa é mais pesada um pouquinho, mas é real, não se assuste. Já ouvi isso? Se Deus quiser, amanhã eu vou lá e arrebenta aquele vagabundo. Já ouvi. Outra coisa, sangue de Jesus tem poder, está amarrado, chuta que é laço, cai por terra. Já ouviu esse tipo de coisa? Nós ouvimos isso, irmãos, constantemente. Por que nós ouvimos isso? Porque o nome de Deus parece ter caído no descaso e passou a servir mais de amuleto diante das mais diversas circunstâncias. Há um costume, hoje isso ficou bem vívido para mim, porque Lohane, Miguel, Isaac e eu fomos almoçar com os meus pais e alguns tios que estão aqui, que são lá de Goiânia. Estão esse final de semana visitando os meus pais, nós fomos lá. E nós preservamos na nossa família o costume de quando estamos diante dos nossos tios ou dos nossos avós, tomarmos bênção. E pensa a dificuldade que é colocar na cabeça do Miguel e do Isaac, que a primeira coisa que eles têm que fazer quando chegam na casa dos avós é tomar bênção. Mas por que nós fazemos isso? Talvez eles não entendam e saem naquela boa vontade tremenda, né? Com a mão até para trás assim, porque não quer cumprimentar. Já quer ir para a casa da vovó, porque lá tem vários brinquedos, é lá que os netos se reúnem, então tem uma área lá que parece um playground. Eles chegam e já querem ir para lá, parece um parquinho. Mas antes a gente está ensinando, você tem que ir na sua avó, no seu avô hoje, nos tios e tomar bênção com eles. Por que nós fazemos isso? Não é simplesmente por uma questão de hábito, ou porque é um costume antigo que a gente está preservando, porque somos conservadores e queremos passar isso para as próximas gerações. Não é simplesmente por isso. É porque, de fato, nós consideramos que, em nome de Deus, nós recebemos as mais ricas bênçãos dos altos céus. E como eu entendo que os meus pais, que são avós dos meus filhos, são autoridade sobre a vida deles, eles podem também, então, abençoá-los. É por isso que eu os tenho ensinado isso. Por que eu estou falando disso? Agora eu quero ler o texto bíblico com você. Êxodo capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 7. A nossa ênfase está no verso 7. Diz o texto: Então falou Deus todas estas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Verso 7, a uma só voz, leiamos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. O título da nossa série de mensagens nos ajuda a iniciar esse sermão esclarecendo o seu propósito. A nossa série de mensagens para todo esse mês de outubro está baseada aqui, nos 10 mandamentos. E eles vão até o verso de número 17. No primeiro domingo do mês, portanto, no domingo passado, reverendo Arlos, no culto das 18 horas, expôs aqui o primeiro mandamento, verso 3. Não terás outros deuses diante de mim.
No culto das 19h30, reverendo Arlos também expôs o segundo mandamento, verso 4. Não farás para ti imagem de escultura. Hoje nós estamos então na terceira mensagem, ou no terceiro sermão dessa série. E vamos estudar, portanto, esse terceiro mandamento. Por que nós estamos observando isso, pensando que essa série tem por título Desconstrução, ou Desconstrução, porque nós estamos com o propósito de desconstruir os conceitos errados, ligados aos 10 mandamentos, e construirmos juntos como igreja uma perspectiva bíblica correta, santa e saudável, do que de fato o Senhor Deus queria ensinar ao seu povo, lá no Antigo Testamento, e quer nos ensinar hoje, através da sua lei, quando ele entregou a Moisés, e essa lei ainda vale para nós. Há um conceito errado de que há 2 deuses na Bíblia, um Deus que se revela no Antigo Testamento, um Deus que ira, um Deus que julga, um Deus que mata, e algumas pessoas equivocadamente olham para o Novo Testamento e falam assim, aquele Deus não está aqui, porque agora Deus é paz e amor, é quase um Deus hippie. Não, o mesmo Deus que se revela a nós e nos deu os 10 mandamentos, continua se revelando a nós no Novo. E a sua lei, então, é levada para o Novo Testamento, e aí, é claro que devidamente interpretada. Os 4 primeiros mandamentos, meus irmãos, mostram-nos que Deus deve ser adorado como Ele mesmo quer, e não como os homens pensam que deve ser a adoração ao Senhor. Desses 4 primeiros mandamentos, nós estudamos 2, como eu disse, estamos estudando agora o terceiro, e no culto das 19h30, o 4º mandamento, que está no verso de número 8. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Alguns vão dizer que dos 10 mandamentos, os primeiros 4 compunham a primeira tábua, porque aquela primeira tábua, das 2 que Deus entregou para Moisés, escrevendo pelo seu próprio dedo, tratavam da relação do homem com Deus. E a segunda tábua, contendo os outros 6 que Deus escreveu, da relação do homem com o seu próximo. Nós vamos estudar também mais adiante nesse mês, se assim for a vontade do Senhor. Portanto, esses 4 primeiros mandamentos que estão na primeira tábua, falam de adoração. E a adoração, culto ao Senhor, não se dá segundo a conveniência de quem adora, mas culto a Deus se dá conforme a vontade daquele que é adorado. Quem estabelece o modo do culto, o modo da adoração, o modo do louvor, é quem está sendo adorado, e não é quem adora. Portanto, você e eu, quando estamos diante de Deus, não nos colocamos diante de Deus e falamos assim, eu acho que Deus vai se agradar assim, é assim que eu quero fazer. Não. A própria Escritura nos mostra como Deus quer ser adorado. E esse versículo aqui nos fala sobre a adoração. Os princípios foram estabelecidos por Ele mesmo. Então nós devemos nos adequar a isso. Então vamos observar o terceiro mandamento. E eu quero pensar nesse mandamento, primeiro, a realidade de Deus. Segundo, a necessidade do mandamento. E terceiro, a promessa de vida. É assim que eu quero estruturar a minha mensagem ou sermão dessa noite. Então, em primeiro lugar, a realidade de Deus. Deus tem nome porque Ele é real e único. Deus tem nome porque Ele existe. Veja o verso de número 2 do texto que nós lemos. Eu sou o Senhor teu Deus. Verso 3. Não terás outros deuses diante de mim. E lá no verso 5, porque eu sou o Senhor, teu Deus. O próprio Deus. No verso 2, no verso 3 e no verso 5, estabelece a sua existência. Mas isso não é exclusividade aqui de Êxodo, capítulo 20. No primeiro versículo de toda a Escritura, isso já está claro. Se você olhar para Gênesis capítulo 1, no verso 1, o texto vai dizer que no princípio criou Deus os céus e a terra. Ali, Moisés não precisa explicar que há um Deus. Moisés, quando escreve o Gênesis, ele não começa fazendo um tratado teológico para explicar que Deus existe e só depois explicar que esse Deus que ele acabou de dizer que é existente, também é o Criador. Não. Moisés já começa dizendo, no princípio criou Deus os céus e a terra. Por que ele já começa falando da criação? Porque ele já parte do pressuposto que Deus é real, que Deus existe. Sempre existiu, é eterno. E esse Deus então se denomina Senhor ou Yahvé, 2 vezes mencionado no verso de número 7. E se você olhar para a sua Bíblia, se a tradução da sua Bíblia é como a minha, Almeida Revista Atualizada, o nome Senhor está todo em destaque, porque ele está escrito aí em caixa alta, todo em letra maiúscula.
justamente para nos fazer entender que o que aparece aqui é o nome de Deus, Yahvé, que significa aquele que existe. Meus irmãos, esse nome fala-nos sobre a sua identidade, ou sobre a essência do caráter de Deus, aquilo que lhe é peculiar. Então nós entendemos que Deus é autoexistente, que Deus é soberano, é autossuficiente, que não depende de ninguém nem de nada, mas antes é aquele de quem tudo e todos dependem. Tudo que existe, então, depende do Deus que é autoexistente. E quando nós pensamos biblicamente na questão do nome, a Bíblia nos ensina que o nome da pessoa resumia a sua essência, compreendendo então também o seu ser. Como é que Deus se relaciona então com o seu próprio nome nas Escrituras? Eu gostaria que você, por favor, deixasse marcado o Êxodo capítulo 20 e observasse o capítulo 3 desse mesmo livro. Êxodo capítulo de número 3. Eu farei a leitura dos versos 13, 14 e 15. Porque Êxodo capítulo 3 é o texto áureo, é o pináculo, é o texto mais importante no que se refere ao nome de Deus, Yahvé. Êxodo 3, de 13 a 15, disse assim: Disse Moisés a Deus: Eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem, qual é o seu nome? Que lhes direi? Olha como é que Deus responde a Moisés. Verso 14. Disse Deus a Moisés. Como é que aparece na sua Bíblia? Toda em letra maiúscula. Eu sou o que sou. Disse mais. Assim dirás aos filhos de Israel. Eu sou, mais uma vez em caixa alta, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés. Assim dirás aos filhos de Israel. O Senhor. Como é que está aparecendo aí, irmãos? Todo em maiúsculo. O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome, eternamente. E assim serei lembrado de geração em geração. Em resumo, Deus está dizendo assim para Moisés: Moisés, meu servo, vai e diga ao povo que eu amo e que eu vou libertar do Egito, que Yahvé, que eu sou o que sou, está ali enviando para fazer uma grande obra naquele lugar. Foi Deus quem nomeou a si mesmo desta forma. Foi do agrado de Deus se revelar ao seu povo, ainda no Egito, como Yahvé, ou eu sou o que sou. Não foi Moisés quem cunhou esse nome para Deus. Vou pensar num nome legal para que todo mundo possa ler daqui 3, 4 mil anos e falar assim, poxa vida, esse nome explica mesmo quem é Deus. O próprio Deus está se denominando aqui. Não deixa isso para Moisés. Deus mesmo se identifica assim. Há alguns outros nomes por meio dos quais Deus se revela nas Escrituras que nos mostram o seu caráter, ou seus atributos, as suas qualidades. Por exemplo, Elohim, alguns deles até cantamos aqui. Elohim fala do seu poder criativo. El Shaddai fala da sua força, Deus é forte. El Elyon fala da sua transcendência. Yahvé Sabaoth, seu senhorio sobre os exércitos celestiais, o seu governo sobre todas as forças do universo. No hebraico há uma palavra que é muito interessante, irmãos, e está muito ligada ao nosso dia a dia. Está presente em muitos dos nomes que são comuns a nós hoje. Por exemplo, El, que significa Deus. Nós temos, por exemplo, o nome de Daniel. Daniel significa Deus é meu juiz, termina com as letras E, L. Gabriel significa guerreiro de Deus. Emanuel, que Mateus vai explicar para nós no Novo Testamento, quer dizer Deus conosco. Ezequiel, profeta, Deus fortalece. Miguel, aquele que é semelhante a Deus. E vários outros nomes no Antigo Testamento que terminam com as letras EL. El significa sempre algo relacionado à pessoa de Deus. Deus tem seu nome como único e santo, totalmente diferente dos inúmeros deuses que se viam lá no Egito, onde o povo de Deus ainda vivia. Deus sempre faz diferença entre o seu nome e o nome dos falsos deuses. É por isso que o próprio Deus diz assim para Moisés: Moisés, chega para esse povo que está vivendo no Egito há 430 anos, que está imerso a um contexto idólatra, que tem um Deus que é o sol, uma deusa que é a lua, o rio Nilo é um Deus, o sapo é um Deus, piolho é outro Deus, tudo para eles é Deus. Você vai chegar para o meu povo que está nesse contexto de idolatria e vai dizer para eles que Yahvé, eu sou o que sou, está libertando-os do cativeiro do Egito.
E por que Deus faz isso em comparação com esses nomes dos deuses pagãos que eram adorados e servidos no Egito? Porque o correto uso do nome de Deus implica exatamente em adoração. O povo precisava entender que quem os estava libertando daquele contexto de idolatria, de pecado, de escravidão, de sofrimento, de dor, de angústia, era o único Deus real e verdadeiro, o Deus de Israel. E é por isso que Deus se revela a Moisés citando os patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, de quem aquele povo fazia parte, a raiz daquele povo. Deus está dizendo para eles por boca de Moisés: eu não sou estranho a vocês. Talvez vocês tenham até se esquecido do meu nome por causa de tudo que vocês veem aqui. Mas eu me relaciono com vocês há muitos anos. Lembrem-se da história de Abraão, lembrem-se da história de Jacó, lembrem-se da história de Isaque, os patriarcas. Eles me serviram, eu os conheci e eles me conheceram, revelei-me a eles. E o nome de Deus, irmãos, para o seu povo era tão sério que alguns estudiosos vão dizer que os escribas, o simples fato de terem que reescrever esse nome quando estavam fazendo cópias do Antigo Testamento, ao chegarem no nome de Deus, dizem alguns historiadores, comentaristas, que os escribas, os copistas, paravam, tomavam um banho, trocavam a roupa e trocavam também o objeto que se usava para escrever, por exemplo, uma pena e tinta. Parava-se, tomava-se um banho para purificar-se, trocava-se a pena e usava-se uma pena específica, só para escrever o nome de Deus. Era assim que o povo se relacionava, porque entendeu o que Deus disse a Moisés. Esse mandamento aqui enchia o coração dos escritores bíblicos, porque eles se referiam ao nome de Deus de modo santo e não blasfemo. Vou te dar um exemplo disso, nos Salmos, nas poesias hebraicas. Davi, em 2 Salmos, Davi, só para a gente contextualizar. Davi diz assim no Salmo 8, verso 1: Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. O mesmo Davi, no Salmo 29, verso 2, a primeira parte diz assim: tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Para não ficar apenas nos Salmos e na pessoa de Davi, deixa eu citar um profeta, Malaquias. Malaquias, um homem de Deus, citando palavras do próprio Deus como profeta, diz assim: mas, desde o nascente do sol até o poente, é grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar lhe é queimado incenso e trazidas ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos exércitos. O nome de Deus, então, nos fala da sua existência. Deus é real, Deus é único, e sequer pode ser comparado a imagens de escultura, como o texto acabou de dizer aqui, no 2º mandamento. Deus é autoexistente, é suficiente, é independente, é poderoso, é criador, é eterno. Deus, de fato, existe. E o seu nome primeiro nos fala sobre isso, sobre a realidade de Deus. Uma vez, então, observada a realidade de Deus e do seu santo nome, nós vamos pensar, então, na necessidade do mandamento. Se Deus existe, e o seu nome comprova isso, faz-se necessário, então, que o mandamento seja dado ao povo. Então, a necessidade do mandamento, a segunda questão. O mandamento se fazia necessário por causa do coração pecaminoso do homem, desde o Éden. Desde o jardim, o nosso coração insiste em voltar-se contra o Criador. E assim nós desprezamos o nome de Deus. E quando nós desprezamos o nome de Deus, nós estamos desprezando o próprio ser de Deus. Como eu falei, o contexto mostra a idolatria, da qual o povo estava sendo retirado. E veja o verso 2, aqui do capítulo 20. Te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Eu estou tirando vocês de lá, para romper todo aquele contexto idólatra. Vocês não precisam trazer isso no coração de vocês, nem levar ídolo algum para a terra da promessa. Por que Deus está fazendo isso, irmãos? Porque Deus tem interesse por sua própria honra, pela sua própria glória. Isso não é vaidade da parte de Deus, como seria no caso de um homem qualquer. Quando Deus tem interesse pela honra do seu próprio nome, pela glória do seu próprio nome, não é vaidade, é porque Deus é santo. Ele o faz porque seu nome fala da sua dignidade. Deus é digno de honra. E falar isso exige de você e de mim, exige de nós consciência do ser de Deus. Isso fala-nos então sobre temor e reverência.
que é temor diante de Deus? É saber quem Deus é. O que é reverência? É saber colocar-me diante de Deus como Ele exige. Num lugar como esse, num momento de culto, de adoração, eu preciso chegar-me diante de Deus reverentemente. Por que era exigido do sumo sacerdote que usasse tantos aparatos quando adentrasse o Santo dos Santos? A roupa era especial, tudo que ele usava era especial, tinha que ser usado uma única vez no ano, no dia da expiação. Por que motivo? Porque ele estava se colocando diante desse Deus e deveria fazê-lo com reverência. A Bíblia nos traz um exemplo de 2 homens, sacerdotes, que não observaram isso. Nadab e Abiú. Eles chegaram diante de Deus de qualquer maneira e foram consumidos por causa disso, porque faltou-lhes a devida reverência. Outra tradução para o verso de número 7 aqui, para o 3º mandamento, seria: não tomarás o meu nome desnecessariamente. Não tomarás o meu nome desnecessariamente. Tomar o nome de Deus seriamente depende de tomar seriamente o próprio Deus. Então, se eu considero Deus, eu considero então o seu nome. Além do contraponto à idolatria, há nesse mandamento também um combate ao falso juramento. Deus não estava interessado em ver seu nome relacionado a juramentos pecaminosos que os homens não cumpririam. É por isso que Deus diz assim, Levítico 19:12, nem jureis falso pelo meu nome, porque profanareis o nome do vosso Deus. Eu sou o Senhor. Olha, não diga o nome de Deus de qualquer maneira. E também não envolva o nome de Deus em algo que você não vai cumprir. Porque você está trazendo Deus como testemunha contra a sua própria vida. Então o texto nos fala de contraponto à idolatria, ao falso juramento, mas também fala do relacionamento, o relacionamento de Deus conosco. Porque o verso 7 tem uma expressão aí que aparece dizendo teu Deus. Não apenas no verso 7, em vários versículos dos 10 mandamentos nós encontramos isso. Essa expressão aparece teu Deus, porque fala da relação que Deus tem com você e comigo. Quando o texto diz isso, está trazendo para nós a realidade que Yahvé é o Deus pessoal, que se relaciona com o seu povo. Bem diferente daqueles deuses pagãos, que o povo tanto ouvia falar lá no contexto do Egito. Porque aqueles deuses, para serem aplacados, claro que deuses criados pela imaginação dos homens, irmãos, não é que esses deuses existiam. Foram os homens que criaram toda essa questão. Mas para aplacar a ira de um pseudo-deus criado pela imaginação dos homens, eles precisavam oferecer sacrifícios humanos, eles precisavam se chegar diante desse Deus de modo todo estranho. Por quê? Porque esse Deus era considerado alguém distante, não havia relacionamento entre a divindade e a criatura na mente dos egípcios, dos idólatras, dos pagãos. Mas o Senhor está dizendo, olha, eu sou o teu Deus, eu tenho relacionamento contigo. É por isso que eu me revelo a vocês. Então, quando nós não observamos isso, qual é a consequência? O texto vai dizer para nós no final do verso de número 7, o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Justamente por causa da relação pessoal do homem com Deus, não há então desculpa ou justificativa para que se use o nome de Deus de maneira vã ou de modo impróprio. Se eu me relaciono com Deus, sabendo quem Ele é, devo então ter zelo por seu nome. Se minha ação for diferente disso, se não houver reverência, se não houver temor e tremor diante de Deus, eu receberei a justa condenação, o peso da mão de Deus sobre a minha vida. E o próprio Deus está dizendo, eu não vou considerar inocente, mas culpado por usar o meu nome indevidamente aquele que não preza pela minha ordenança. Veja o verso de número 5. Deus diz que é zeloso. O verso 5 diz, não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso. Deus tem zelo pelo seu nome, reverendo Arlos explicou isso aqui. E sabe qual é o texto que mais nos fala sobre o zelo do nome de Deus? Parece até surpreendente. Mas nós encontramos no Novo Testamento, no início da oração que Cristo Jesus ensinou a seus discípulos, no contexto do Sermão do Monte. Mateus capítulo 6, verso 9. Como é que o Senhor Jesus começa a oração que Ele ensinou aos discípulos? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Na boca do Filho de Deus, nós percebemos então
toda a construção da importância do nome de Deus, que nós não podemos de maneira alguma tomá-lo em vão, com o risco de sermos condenados. Nós não seremos tidos por inocentes. O uso impróprio do nome de Deus em vários círculos, com o intuito de levantar recursos, é uma triste realidade, infelizmente. Enquanto Jesus está usando o nome do Pai com toda reverência, há pessoas que se dizem cristãs, ou seja, que se dizem identificadas com o nome de Cristo, mas que usam o nome do próprio Cristo ou o nome de Deus, o Pai, Yahvé, de modo impróprio, para levantar recurso que não deveria, para ganhar um status que não precisava. Tudo isso usando o nome de Deus de acordo com a conveniência. Para eles, o Senhor Jesus Cristo tem uma palavra dizendo assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome? E em Teu nome não expelimos demônios, em Teu nome não fizemos muitos milagres? Nós usamos o nome do Senhor o tempo todo. Tanto quando nós estávamos assustados porque víamos uma barata em casa de madrugada, ou quando a gente queria levantar recurso impróprio, para tudo quanto é coisa nós usamos o nome do Senhor, só não viu. Deus vai dizer: eu vi sim. E o final, o próprio Jesus conclui dizendo assim: nunca vos conheci. Embora vocês tenham usado tanto o meu nome, eu não os conheço. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Esse é o juízo de Deus, que trata daquele que usa o seu nome indevidamente. O mandamento nos falou da realidade de Deus, da necessidade do próprio mandamento, e por último nos fala da promessa de vida. Se há, para quem não guarda o nome de Deus, a morte, o juízo, a condenação eterna, o contrário também se faz real: a vida para quem ama o nome do Senhor. Então, nesse sentido, nós podemos afirmar que Deus deu ao povo o mandamento para que o seu povo fosse preservado em vida. Essa era a intenção de Deus. Deus não dá os mandamentos como um tirano. Olha, vocês vão viver uma vida de estrita obediência. Por quê? Não, porque eu sou um tirano e vocês têm que me obedecer e acabou. Não é assim que Deus faz. Deus dá os mandamentos porque o seu propósito é preservar o seu povo diante da sua presença. E aparece um termo aqui que explica isso. O termo tomarás. Observe, o capítulo 20, verso 7. Não tomarás. Essa palavra é importante, porque ela implica muito mais que simplesmente falar ou proferir o nome de Deus. Ela também traz o sentido de portar, de carregar, de apropriar-se do nome de Deus, fazendo então relação com o nome de Deus e conosco. É a nossa identificação com o próprio Deus como seu povo. No Novo Testamento nós aprendemos que quem carrega o nome do Pai é Jesus Cristo, o Filho. Basta uma simples olhada rápida para o Novo Testamento para nós entendermos isso. Quando cremos no Filho, recebemos em nossas vidas como nosso único e suficiente Salvador, nós estamos também recebendo o Pai. Deixe-me citar algumas referências aqui. Primeira, Colossenses capítulo 1, verso 15. O apóstolo Paulo diz, falando de Jesus: este é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Mais adiante, capítulo 2, verso 9, da carta aos Colossenses, Paulo afirma: porquanto nele, em Jesus, habita corporalmente toda a plenitude ou a perfeição da divindade. Hebreus capítulo 1, verso 3, o autor vai dizer que ele, Jesus, é o resplendor da glória e a expressão exata do ser de Deus. Voltando para o apóstolo Paulo, Filipenses 2, de 9 a 11, Paulo diz que Deus, falando de Jesus, o exaltou sobremaneira, que lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de quem? De Deus Pai. Veja como na cabeça dos escritores do Novo Testamento, falando inspirados pelo Espírito Santo de Deus, esse conceito é real. Eles identificam o próprio Deus com a pessoa de quem? De Jesus, o seu Filho. Portanto, o nome de Deus está contido na pessoa do Cristo. Pastor, mas será que os discípulos, será que os apóstolos estão certos? Claro que estão. Mas será mesmo? Vamos ouvir o próprio Cristo então falando. João capítulo 8, verso 58.
Jesus diz assim: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. E o eu sou aqui de João 8,58, todo em caixa alta. Mais adiante no mesmo evangelho, João 13,19. Quando Jesus lava os pés dos discípulos, termina aquele momento dizendo para eles assim no cenáculo: creiais que eu sou. Coincidentemente, não, por providência de Deus, também eu sou em João 13,19, todo escrito com letra maiúscula. João 8,58 e João 13,19. Qual é a intenção de Jesus aqui? Colocar na mente dos seus discípulos que aquele que diante deles está no cenáculo tomando a ceia, dali algumas horas vai para o Getsêmani, vai ser traído, vai ser negado, vai morrer na cruz na sexta-feira, que é o dia seguinte, no domingo vai ressuscitar, é o próprio Deus que lá em Gênesis 3 se revelou ao seu povo por meio de Moisés. O próprio Jesus toma o nome de Deus. Portanto, meus irmãos, invocar o nome do Senhor Jesus Cristo é invocar o nome do próprio Deus Pai. O terceiro mandamento, então, está se cumprindo na pessoa de quem? De Jesus. O terceiro mandamento se cumpre na pessoa de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E sabe o que é maravilhoso? Que a obra da salvação está diretamente ligada ao nome de Deus, que nos é revelado na pessoa de Jesus. Veja o que diz a Escritura, Atos 4,12. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. O nome de Deus está em Jesus para salvar-nos dos nossos pecados. Romanos 10,13, o apóstolo diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Deus revela-nos a salvação por meio de Cristo Jesus. Então, veja o peso do que nós estamos dizendo aqui. Se as coisas são de fato, como eu estou falando biblicamente, frases soltas e usadas indevidamente fora do contexto santo, como sangue de Jesus tem poder, sequer deveriam ser ditas por nossos lábios. O sangue de Jesus de fato tem poder para nos lavar do pecado e nos purificar da nossa iniquidade. João capítulo 1 fala sobre isso. Aliás, a primeira carta de João, capítulo 1 fala sobre isso. E muitas vezes, infelizmente, nós vemos pessoas usando isso à torta e direita, de modo blasfemo e incorreto, falando: o sangue de Jesus tem poder, nos mais, desculpa o termo, imbecis contextos possíveis, sem considerar de fato a importância disso. O próprio Senhor Jesus Cristo, irmãos, levou muito a sério o nome do Pai, e Ele nos ensina que nós devemos fazer o mesmo, porque a lei não foi extinta no sentido do seu princípio moral. Foi mesmo o Senhor Jesus Cristo que disse assim: não penseis que vim revogar a lei e os profetas. Eu não vim revogar, eu vim cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Portanto, se nesse sentido a lei continua valendo na sua moralidade, é dever nosso como povo de Deus observar o terceiro mandamento e não usar o nome de Deus de modo indevido, incorreto, pecaminoso. Nós não podemos fazer isso. Então, aquelas expressões: Deus me livre, se Deus quiser, amanhã ainda pega aquele safado e dá um pau nele. Amanhã aquela pilantra vai ver. Tudo isso a gente tem que tomar muito cuidado. Deus retirou o seu povo da servidão no Egito e os levou para Canaã. E nesse percurso, Ele concedeu a esse povo a lei, para que o povo pudesse guardá-la, sendo bem sucedido quando chegasse lá na terra da promessa. É dentro dessa lei que nós encontramos então esse mandamento, para que esse povo, quando chegasse lá, nos seus momentos de culto e de adoração, nas suas orações ou nas coisas do dia a dia, ao pensar no santo nome de Deus, não o usasse indevidamente, porque Deus queria preservar a vida desse povo na terra da promessa. Esse era o propósito. Quem é o povo de Deus hoje? Somos nós. Israel de Deus é a igreja, você e eu. Deus tirou o povo do Egito e levou para Canaã. Com você e comigo, Deus fez a mesma coisa. Deus nos tirou do pecado ou da escravidão da iniquidade e está nos conduzindo à terra da promessa, o céu, onde nós habitaremos na presença dEle para todo sempre. E nesse percurso, Deus também está nos dando a sua lei, a sua palavra que fala de si mesmo. Para quê? Para que nós o amemos e o honremos com todo o coração, alma, força e entendimento. Então, meus irmãos, cabe a nós guardar a lei, observando os mandamentos,
de modo a vivermos em santidade para a glória de Deus, em obediência a Ele. Que o nosso amor a Deus, em nome de Jesus, eu digo isso, reflita em nossos lábios, ou traga aos nossos lábios algo que seja agradável ao próprio Deus. Que o meu coração e o seu coração sejam guardados em Deus nesse sentido. Quando Deus tira o povo do Egito e leva para Canaã, Deus está trazendo esse povo para uma aliança, ou Deus está reafirmando a aliança que fez com os patriarcas, como eu disse. Então, dar o devido valor ao santo nome de Deus é observar essa aliança da qual nós fazemos parte. Nós fazemos parte de um pacto que foi selado com sangue. O sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, isso é muito sério. E é um privilégio também. Porque distingue o Deus diante de quem nós nos curvamos, diante dos deuses que são propagados mundo afora, e nem deuses são, porque sequer existem. Se somos esse povo do pacto, então, privilegiado por conhecer a único e verdadeiro Deus, que em cada uma das nossas canções, nós tenhamos a devida consciência que estamos entoando um canto em adoração ao nome do Senhor. Seja um hino que nós cantamos aqui, do Inário Novo Cântico, ou seja uma canção que é recém-escrita, mas que quando os nossos lábios se erguerem para louvar ao Senhor, nós tenhamos essa consciência. Que no nosso serviço litúrgico aqui de culto, ao participarmos da ceia do Senhor, ou participarmos do batismo, ou nos assentarmos aqui no momento de escola bíblica dominical, ou no culto, ou no estudo bíblico de quarta-feira à noite, por exemplo, para ouvirmos a palavra de Deus, que nós tenhamos a devida reverência para com o santo nome que será proclamado por meio da Escritura. Que Deus nos conceda isso, irmãos. Que nas nossas orações, todas as vezes que nós nos curvarmos diante de Deus em clamor, nós nos lembremos que não é à toa, não é em vão, que as nossas orações são encerradas como? Em nome de Jesus. Porque nós estamos fazendo referência ao santo nome de Deus. Minha oração sincera é que Deus faça na minha vida e na vida da igreja aqui, e na vida do povo de Deus em toda a terra, aquilo que fez com o profeta Isaías. Porque Isaías diz, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. O que Deus faz? Deus prepara então uma brasa viva que toca os lábios do profeta e os seus lábios são então purificados. Ele não iria mais então usar o nome de Deus indevidamente, não correria esse risco. E eu encerro, antes de nós orarmos, citando Hebreus 13:15, que nós já lemos aqui na nossa liturgia. Primeiro texto que o presbítero Vicente leu aqui. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. O que Cristo Jesus quer de mim e de você é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Vamos ficar de pé e orar? Falemos com o nosso Deus. Senhor, em nome de Jesus, o Teu Filho, nós nos colocamos diante da Tua presença e o fazemos com temor e tremor, dada a seriedade diante daquele de quem nos colocamos quando oramos. Dá-nos, ó Deus, a devida consciência de que culto é prestado tão somente ao Senhor. Não há outro que seja digno. Não há outro Deus senão o Senhor. Só o Senhor é Deus, tem proclamado os teus profetas ao longo dos anos, na Escritura, e tem reafirmado a igreja ao longo dos séculos. O seu nome é santo, é maravilhoso. A própria Escritura nos fala, quando o Senhor apareceu a Manoá e sua esposa, os pais de Sansão, quando o Senhor diz a eles o nome, diz, o meu nome é maravilhoso, e de fato nós cremos nisso. Não há outro nome como o nome do Senhor. Mas dá-nos a consciência disso, ó Deus, em nome de Jesus, e guarda a nossa boca, para que não usemos o Teu nome de modo indevido, pecaminoso, e assim acrescentemos juízo à nossa própria vida. Mas que os nossos lábios, purificados pelo sangue de Cristo Jesus, sejam lábios que professam o santo nome do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Lábios que oferecem sacrifício de louvor agradáveis ao Senhor. Lábios, ó Pai, que trazem para o mundo aquilo que há num coração humilde, sincero e quebrantado, que ama o Senhor por inteiro. Tem misericórdia da nossa vida, ó Pai, se nós temos brincado com o Teu santo nome. Compadece de nós em nome de Jesus. Quebranta o nosso coração, ó Deus, para que nós entendamos que o Teu nome é coisa séria. Quebranta-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Povo de Deus, ide em paz. Que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a sua graça, revelada a nós na pessoa de Jesus, o Filho, e as ternas consolações do Espírito Santo de Deus, sejam conosco aqui e com o povo que confessa o seu santo e glorioso nome, e hoje e para todos sempre. Amém, amém, amém.